Outro papel para o seu time. Toda equipe precisa falar de reuniões, precisa reduzir o volume de reuniões. Então você precisa reduzir isso. Como que você faz para reduzir? Primeiro, corta a reunião de follow-up. Você tem que ter um modelo onde você sabe o que está acontecendo sem você precisar perguntar para as pessoas. Pode ser num quadro, pode ser num sistema, pode ser no Excel, pode ser onde for. Você tem que ter um modelo que reduz a reunião de follow-up. Outra coisa, você tem que entender, muitas vezes, o melhor do seu time, os melhores momentos para isso. Se você precisar fazer reunião, por exemplo, muita empresa faz reunião de segunda-feira. Sabia que segunda-feira, estatisticamente, é o pior dia da semana para você fazer reuniões? O pior dia. Pior dia. Só que a maioria dos líderes fazem reunião de segunda-feira, por quê? Porque assim que eles aprenderam com o pai e com a mãe deles. Eles viram um líder fazendo isso, e se perguntam, de onde você aprendeu a fazer reunião de segunda? O cara, não, meu chefe fazia, eu faço também. E assim que a gente é tipo índio. Os costumes tribais vão acontecendo. Ah, não, mas na segunda-feira eu pego e eu faço planejamento todo o time. Lindo, só que segunda-feira é o dia que concentra o maior volume de tarefas das pessoas. Significa que uma segunda-feira mal planejada, em mais de 70% dos casos, estraga a semana inteira se você não recuperar na terça. Significa que é uma cagada fazer reunião na segunda-feira. Qual é o melhor dia da semana para fazer reunião? Sexta-feira. É o que melhor dá produtividade para o time. Eu chego, planejo com o meu time depois do almoço, o que vai fazer na semana que vem, todo mundo já sabe o que fazer e deixo eles planejarem a própria semana deles. Quando os caras chegam na segunda, o que eles estão fazendo? Já sabem o que fazer. Se segunda-feira puder não ter reunião, é o melhor, é o dia off de reunião. Por que você vai fazer reunião segunda? Faz reunião para frente. Acabou. Não, aí tem líder que vai lá, os líderes velhos. Não, mas tem que fazer reunião segunda. Por que fazer reunião segunda? Mesma coisa, reunião, hoje tem essa coisa, reunião presencial. Cara, por que você precisa de uma reunião presencial? Já falei, se o cara não vai te morder, te cheirar, te agarrar, faz virtual. Muito mais rápido, muito mais prático. E o mundo está mudando, olha isso aqui. Esse é um modelo, a gente está testando, cara, eu estou impactadíssimo por essa tecnologia. Impactadíssimo, estou usando muito esse treco, muito. Olha isso. Hey Jack, are you all excited for our trip? Yeah, and look what I found. This is so cool. Is this the same spot we're going to? I hope so. And look, I think that's where we're taking the boat tour. Oh, I love it. Look, I'm gonna go chat with Melissa, but you're setting up the party room, right? Yeah, I got it. Great. See you later, Jack. All right, see you later. Bye. Hey girl. Guess what? What? I got the apartment. Wow, nice. Look at your balcony. I know, it's amazing. No roommates. I have it all planned out. The lucky blue couch. Yes. This table with this floor. Perfect. Jack keeps calling me. Can we talk later? Sure. Bye. Olha como ele mixa o ambiente real que o cara tá vendo com as pessoas que estão ao redor de outros lugares. Okay, hold this balloon. You know we gotta do it. Birthday selfie. Oh my god. Don't forget your birthday hat. Good one. Cara, isso é uma ferramenta disponível pelo Face. Você compra esse óculos que custa agora $200, você compra uma versão legalzinha desse óculos aí. E, pô, você tem reuniões virtuais sendo feitas. Ou seja, cada vez mais a gente vai estar em mundos virtualizados. Você tem país hoje que mais de 20% da população chega do trabalho, bota um óculos 3D de VR e faz interação com compra, supermercado, amigos, vizinhos, escola, etc. Era uma coisa que eu nunca ligava, mas eu acho que o futuro vai ser cada vez mais VR e AR. Realidade virtual e realidade aumentada. Isso vai estar muito presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Você vai estar trabalhando com pessoas, hoje você faz reunião por Skype com uma webcam, daqui a alguns anos você vai estar fazendo reunião por esse óculos. A gente já está fazendo isso em algumas empresas. Eu deixo 2 óculos na empresa, fico com o meu lá nos Estados Unidos, cara, a gente interage como se estivesse do lado. Dá pra fazer qualquer coisa, é incrível esse negócio. É incrível isso. E é uma tecnologia que vai evoluir demais. Já está tão boa hoje, cara, vai evoluir muito nos próximos... até para editar vídeo.
Às vezes eu pego isso, boto lá o meu editor de vídeo, ele fala assim, Christian, vem um pouco mais para cá. Ah, eu vou jogar o fundo aqui verde, vou jogar aqui. Ele me posiciona, eu estou nos Estados Unidos e ele está em São Paulo. E ele está me posicionando, vendo virtualmente o meu ambiente. Então assim, quando você vê esse tipo de interação, fala, cara, não tem mais limite para esse tipo de coisa. Então as reuniões têm que mudar muito. Acho que eu vou falar de reuniões aqui, deixa eu falar de reuniões, que o meu slide estava errado e eu depois volto. Algumas coisas com relação a reuniões. Primeiro, para que eu vou fazer reunião? Se eu não tiver um porquê, cara, eu não tenho que fazer reunião. Para que vai ser o propósito da reunião? E tem que estar muito claro o seguinte, reunião boa não precisa de pauta. É um mito esse negócio de pauta de reunião. Ah, precisa de pauta de reunião. Cara, reunião boa. Se reunião boa tivesse pauta, você adoraria as suas reuniões de condomínio. Porque toda reunião de condomínio tem pauta, e é um caos, né? Então reunião boa não tem nada a ver com pauta. Reunião boa tem a ver com uma outra coisa que pode gerar pauta, objetivo. O que eu vou, no final da reunião, atingir de resultado com relação a isso? Reunião é uma arte, tem formação. Nos Estados Unidos tem várias formações de reunião. Você vira um profissional chamado meeting leader. Tem formação de 400 horas para condução de reuniões. Eu fiz uma formação dessa de reuniões, cara, o que eu aprendi de grupo, de dinâmica de pessoas, de interagir com grupos, cara, é um outro mundo. Aí eu, nesse momento nessa parte de produtividade, eu acabei me especializando nesse negócio durante um tempo. Lancei um livro que era Estou em Reunião, eu comecei a conduzir muita reunião de presidência, de conselho, a gente fazia até reunião de farmacêutica, eu ia com o representante farmacêutico para ver a reunião dele interagindo com o médico, media e via outros modelos de fazer reunião. Aí você entende, cara, as pessoas não sabem fazer reunião, eu não sabia fazer reunião. Eu tive que aprender, tem tanta dinâmica de reunião, de como fazer para chegar num consenso ou para chegar numa colaboração. E a gente tem que entender os modelos, mas tem algumas práticas pequenas que tem que fazer. Primeiro, a reunião tem que ser curta. Quem falou que reunião tem que ser de 1 hora? O cara faz uma reunião de 1 hora porque é prático no Outlook pegar 2 bloquinhos e juntar 1 hora. Agora, se eu tivesse um Outlook de 10 em 10 minutos, você faz a reunião de 40. O que você resolve em 1 hora, você resolve em 50 minutos. E se você fizer em 50 minutos, você já fez uma redução de 20% do tempo das suas reuniões. Praticamente. Sabe o que acontece com relação a isso? Você mudou o tempo das reuniões. Você economiza com relação a isso. Então, reuniões curtas. Outra coisa, reunião não precisa ter muita gente. É pouco participante. Você não está num palco, você não está dando aula. Você está ali para falar com quanto menos pessoas possíveis. Um condutor de reuniões não profissional, ele toca 5, 6 pessoas. Cara, às vezes para conduzir reunião profissional mesmo, com 20, 30 pessoas, você precisa de muito mais. Um cara que tenha preparação para isso. Um cara que tenha formação para conduzir reuniões. Poucos caras no Brasil têm isso. Então, quando você para pensar, fala, pô, não precisa chamar muita gente. Então, tem gestor que fala o seguinte, não, eu vou chamar a minha equipe. Que porra de gestor é esse? Por que tu tá indo na reunião, então? Vai você e passa pro time. Ou senão não vai você, manda alguém que passa pro time, que vai. Não, eu preciso levar as pessoas na reunião. Pô, tudo bem, levar um ou outro que tem a ver, ok. Quem deve participar da reunião? Eu tenho uma regrinha do 3 para participar da reunião. Primeiro, se o cara vai tomar decisão, ele tem que ir na reunião. Esse cara tem que ir, porque ele vai decidir. Então não tem como, tem que ir. Outra coisa, esse cara tem alguma informação que vai agregar na reunião? Às vezes tem, ele tem uma informação que é importante. Imagina um cara, um departamento de legal dentro da empresa, e o advogado vai lá para dizer o que pode e o que não pode fazer. Beleza, então ele tem que, né, porque ele tem uma informação. Ele não vai tomar decisão, ele não vai fazer ação, mas ele vai lá dar uma informação. E o que é o melhor desse caso? Esse cara foi como o meu caso, uma reunião de 2 horas. Ele precisa ficar as 2 horas acompanhando tudo? Claro que não. Olha o consumo de tempo desnecessário dele. Pega a parte dele, fala a parte dele e vai embora. Acabou. Então esse é o ponto. E a terceira coisa que faz o cara participar da reunião é se ele vai fazer alguma ação e precisa saber com relação a isso. E aí ele, obviamente, precisa estar envolvido dentro desse processo. Senão ele não vai conseguir, talvez, fazer depois. E sempre que possível, virtual. Virtual sempre tem funcionado melhor hoje. Sempre tem funcionado bem com relação a isso. Então, ó, menos reuniões, menos urgências, uma delegação mais eficiente, e eu faço com que o meu time aprenda a equilibrar o tempo deles. Se você der boas práticas para eles de produtividade, se você der para eles, às vezes, um livro sobre produtividade, se você estimular esse cara a ser mais produtivo, quando você vê esse cara está fazendo por si próprio, porque você ajudou a vida dele a ser melhor. E é isso que a gente precisa parar para entender e a gente precisa fazer. Bem, então esse era o assunto que eu queria falar com vocês sobre produtividade de equipes, pinceladas, mas espero que tenha tido alguns insights. E agora, para fechar, vamos falar sobre inteligência artificial. Produtividade 4.0, como eu estou chamando, acho que isso é o futuro, é o mundo. Minha formação é TI e matemática, e eu tinha aula de inteligência artificial que eu não dava muita bola lá atrás. Mas, cara, como isso é importante, né? Como isso é importante hoje? O que é inteligência artificial, quando alguém te falar? Inteligência artificial tem muitas definições, mas ela basicamente é a capacidade da máquina pensar como um ser humano. A gente pode definir assim.
Só que quando a gente fala de uma máquina pensar como ser humano, né, que tem algumas definições de inteligência artificial, isso, você fala assim, caramba, então quer dizer que a máquina vai pensar por mim? Esse é teoricamente, o grande sonho da inteligência artificial. E aí a gente entende que tem dois tipos de inteligência artificial. A gente tem a inteligência artificial, que é chamada de inteligência artificial forte, e a inteligência artificial chamada de inteligência artificial fraca. Inteligência artificial forte está longe ainda de se tornar uma realidade. Inteligência artificial forte é realmente a máquina replicando o pensamento humano. É o filme do Exterminador do Futuro. Aliás, tem um filme no Netflix que saiu agora chamado Mother, acho que é Mãe, eu não sei qual Mother, é isso? O que é isso? Uma máquina que exterminou a humanidade e pegou embriões humanos e ela está chocando essas pessoas para nascer no momento onde as máquinas vão criar seres humanos melhores. Olha que louco. Né? Ou seja, a máquina fica tão inteligente que ela toma a decisão do que fazer. A gente está muito distante dessa inteligência artificial forte, mas muito distante. Talvez os seus bisnetos não vejam isso ainda. Então, talvez os seus tataranetos estejam a par disso. Então a gente não precisa se preocupar com a inteligência artificial hoje dessa forma mais perigosa. E a gente tem a inteligência artificial fraca, que é a inteligência artificial que a gente vê hoje, numa Alexa, num sistema de computador de reconhecimento facial, essas coisas que a gente já está vendo frequentes no nosso dia hoje. Eu gosto de definir a inteligência artificial por esses três pilares aqui. Inteligência artificial é o conjunto de matemática, com dados e com processador. Mas olha só que interessante. As coisas vêm acontecendo para a inteligência artificial chegar no ponto que elas chegaram, elas vieram acontecendo ao longo dos séculos. A matemática é milenar, certo? Você tem hoje algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, tem um muito conhecido, que é o algoritmo de Bayes. Esse algoritmo ele é de um estatístico londrino, um estatístico inglês, de 1840, eu acho. Cara, esse é um algoritmo hoje que o Outlook, por exemplo, utiliza para filtrar spam de e-mails. Então você fala assim, cara, eu uso um negócio de 1800 e bolinha, hoje na minha inteligência artificial, sim, porque a inteligência artificial, ela precisa dessa estatística, dessa matemática. Esses negócios chamados de regressão linear, que faz previsões, esses negócios de correlações, toda essa matemática de probabilidade, estatística de probabilidade, é o que permite a inteligência artificial funcionar hoje. Inteligência artificial nada mais é do que matemática. Aí o que aconteceu? A gente começou a fazer dados. Nas últimas décadas, olha o quanto de dados a gente gera hoje. Você é um gerador de dados, você gera gigas de dados por dia. Se você tem um relógio tipo esse, você tem o seu celular, movimento, você pega um Uber, olha quanto de dados você está gerando. E aí eu começar a armazenar esses dados de um jeito que eu posso usar esses dados para fazer o quê? Tomar decisões e fazer coisas interessantes com relação a esses dados. Só que não adiantava nada eu ter dados e ter matemática e não ter processamento para fazer isso, porque demorava demais para fazer alguma coisa. Esses primeiros assistentes pessoais, tipo o Alexa, não é coisa nova. Em 1980 e pouco já existia. Só que por que isso aqui não virou e você nem sabia que isso existia lá atrás? Porque ele era muito lerdo. Você falava, o bicho assim, demorava 10 horas para te dar oi. Sabe o tipo de coisa? Ninguém usava aquilo, porque era inusável. Só que aí que começou a acontecer a revolução dos processadores. Principalmente os processadores de placas gráficas, que acabaram sendo usados para inteligência artificial. Pra você ter uma ideia, o seu celular hoje, ele tem mais capacidade de processamento do que o mesmo computador que mandou o homem para a Lua e trouxe ele de volta. Significa que com uma carga de Samsung, você manda o homem para a Lua e traz ele de volta, se você fosse naquela época. E teria que ser um terço da carga do maligno, né? Porque o bicho é burro e ia pensar muito. Então o que acontece? Você tem hoje um processamento gigantesco no seu bolso. Isso permitiu com que a inteligência artificial florescesse, porque eu tenho dados, onde eu rapidamente processo e uso matemática numa velocidade incrível. E aí nasceu a inteligência artificial do jeito que a gente conhece hoje.